Maravilha! Hoje falaremos sobre o mito da música popular brasileira, nascido do Catete há 117 anos passados. Agenor de Oliveira, Cartola. Aí você, Cartola da Mangueira, sim. Mas nasceu na Zona Sul. Para o Morro de Mangueira, ainda menino. Sabe por que Cartola? Não, ele nunca foi da elite. O pai dele era mestre de obra, pedreiro. E o menino, Agenor, era auxiliar do pai. Então, para evitar que a poeira, a tinta caísse nos cabelos, naquele tempo, hoje você tem capacete de proteção na Constituição Civil, então se construiu uma cartola de jornal, se colocava a cabeça, era proteção contra a sujeira. Caísse qualquer um pedaço de reboco de uma parede atingiria o operário. Esse era o Cartola. Muito cedo começou a escrever seus sambas. Fundou a Estação Primeira de Mangueira, estava no ato de fundação. Vinha de um bloco, Arengueiros, que havia em Mangueira. A Mangueira completa em 2028, completa 100 anos. E ele estava na fundação. Ele foi um dos que assinou a ata de fundação. O violão tinha como principal parceiro um concunhado, o Carlos Moreira e Castro, Carlos da Cachaça, que aliás era o intelectual do morro. Carlos da Cachaça, intelectual, era um homem que escrevia corretamente e um dos poucos funcionários públicos, era ferroviário. As primeiras parcerias foram Cartola com o Carlos Cachaça. E algumas músicas ele fez só. Tanto que lá para as tantas, a grande estrela do rádio brasileiro da época, Francisco Alves, chegou a gravar um samba do Cartola, Dama de Vermelho. Naquele tempo de direitos autorais não dava nada. Mas o Agenor Oliveira, aos poucos, foi crescendo, sempre na direção da escola, brigando com compositores. Quando ele brigava, ele dizia, em casa pegar uma faca. Ele desaparecia, não voltava mais. Eu conheci o Cartola fazendo músicas quando cheguei em Mangueira, lá pelos anos 62, a partir daí. Eu dizia, Cartola, bonito esse acorde. Repete ele, me explique ele. Ele disse, ao ver você me chatear novamente, você é um chato. Bem, eu não conhecia nada de acorde naquela época. Mas depois eu fiquei sabendo que o maestro Heitor Villa-Lobos era frequentador do Morro de Mangueira e ia apreciar as composições do Cartola. Só que ele dizia, você toca errado, mas a melodia sai certíssima. Eu não tenho que falar nada. Não podia que ele, observe só, a harmonia do violão dele era toda torta, mas saía. Tive sim
Outro grande amor antes do teu, tive sim. Parecia que não. Ele tinha composto lá o violão, o piano, de nada. Essa é da cabeça dele, mas a melodia fantástica. Esse Cartola foi crescendo, não é aparecendo, teve muitos problemas. Lá para as tantas, nos anos 50, o Ministério de Indústria e Comércio, ainda no Distrito Federal do Rio de Janeiro, né, teve a ideia de colocar postos de abastecimento de produtos básicos, arroz, feijão, farinha, fubá, nas comunidades carentes. Criado então a COFAP. E quem foi escolhido para tomar conta do posto do Morro de Mangueira foi o Cartola. Bem, partiu uma comitiva do Ministério de Indústria e Comércio para Morro de Mangueira. Os idos lá de 50, nós, negros, comunidade, quando víamos o carro chapa branca, ficávamos assustados, que era o carro oficial. O que esses homens estão fazendo aqui? Agora chegaram os 3 ou 4 carros automóveis, chapa branca, na Biscoito de Niterói procurando pelo Cartola, ninguém informava. Os homens lá numa tendinha lá, tomando já uma cerveja, até que o Mansur, o velho Marcelino, que foi o primeiro presidente, um dos primeiros presidentes da escola e também mestre Sala, se encostou, tomou uma cachaçinha por conta dos homens, gravata, terno. Ele disse, eu acho que eu sei. Subiu e foi até o morro. Compadre, os homens estão te esperando lá embaixo. Estão no carro chapa branca. E a Zica, mulher de Cartola, estava preparando papa com lombo. Bem, claro que não, hoje, papa com lombo era o seguinte, quando estava faltando dinheiro, se fazia um pirão de farinha, se eu colocava um pedacinho de lombo, primeiro eu afogava o lombo, aquela coisa toda, depois fazia aquele pirão para... Era a alimentação do dia, era o almoço do dia, papa com lombo. E aí, e o Cartola deitado lá numa esteira com o violão, ah, meu filho, o que que você fez? Eu fiz nada. Oh, não chateio. Vou lá embaixo. E quando chegou lá, aí vai aquela vibração, aí, Cartola chegou aí mesmo aqui comendo. É conversado pra caramba. Cartola, sabendo que a Zica sabe preparar uma feijoada. Almoçar na sua casa. Não tem nada. Aí, não, mas vamos comprar agora. Aí a gente achou, o compadre Marcelino, chama a Zica lá para ver aqui. O moço quer comer lá em casa. Ó, a feijoada só vai sair lá para 10, 11 da noite. E assim aconteceu. Os caras beberam, passaram o dia no morro. E o Cartola ficou tomando conta do posto da COFAP, posto de abastecimento de gêneros de primeira necessidade. Tem outras passagens do Cartola. Moveu-se Cartola, também por causa da feijoada da Zica. Havia um homem de finanças, era proprietário da caderneta de poupança morada, ali na Almirante Barroso, entre a Rio Branco e a 13 de maio, aquele trechinho ali, na
a nossa esquerda, subindo a Almirante Barroso. E aí, o Eugênio, de vez em quando, dava um dinheiro, vai lá, avisa a Zica que amanhã eu vou comer uma feijoada, mas dava um dinheiro lá pro morro e ia lá pro morro. Aliás, eu conheci o Eugênio Agostinho. Até que um dia ele se irmão disse, vamos abrir um restaurante. Como abrir o Zicartola? Foi o Eugênio Agostinho que abriu o Zicartola. Ele administrava e era cliente. Ele pagava todas as despesas, ele queria se divertir, ouvir o Cartola. Só que, de repente, veja só, plena ditadura regime militar, a esquerda subversiva, esse burguês está explorando, Cartola. Esse burguês. Eugênio soube, disse, olha, eu não preciso de nada disso, você sabe disso. Você é meu amigo, então eu vou passar tudo para você. Chama os rapazes aí que dizem que eu estou explorando você para vir administrar. Aí o Zicartola faliu. Mas há pouco tempo eu almocei com o companheiro do Jornal Globo, Anselmo Góes. Ele estava dizendo, Anselmo, você foi o responsável por dar dignidade ao Cartola no Ministério de Indústria e Comércio. Que a partir da COFAP ele continuou funcionando para aquela coisa. Ia servir cafezinho para o ministro, para os diretores. Um dia Anselmo Góes chega na sede do Ministério da Cultura, da Indústria e Comércio, ali na Praça Mauá 7, na prédio da Rádio Nacional. Ele vai entrevistar o ministro. Quem está servindo o cafezinho? O Cartola. O Cartola serviu. Quando o Cartola saiu da sala, o nosso Anselmo Góes, ministro, o senhor vai passar. O senhor ministro, tem um período que o senhor vai passar. Mas o personagem que veio servir cafezinho para nós vai ficar na história. Quem é? Ele é o Cartola de Bahia. Cartola? Ele, aquele famoso? É. O ministro dispensou. Aí, a partir daquele dia, Cartola não serviu mais cafezinho, assinava o ponto, pegava o violão, ia lá para Iciús, Largo São Francisco, da prainha famosa, hoje é Pequena África famosa, e ia lá para aquele larguinho, um armazenzinho lá, sentava, tomava uma cerveja e tal, ficava o dia todo tocando violão. Esse é o nosso Agenor de Oliveira, que vivo fosse teria completado 117 anos, dia 11 de outubro passado. Cartola, o mundo é um moinho, as rosas não falam. Cartola da Estação Primeira de Mangueira. Falei, está falado. Até breve.